E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um deck, ou na verdade decks, de uma criatura bem poderosa e bem difícil de usar, que é o Gantrak. Nas primeiras rodadas do torneio que está rolando lá no WhatsApp, Gantrak foi um deck muito popular. Cada deck era um diferente do outro, existem diversas formas de usar essa criatura e vamos falar nesse vídeo algumas formas de usar e algumas formas de jogar contra, de se proteger. Mas bom, começando pela própria criatura, o Gantrak é um chefe Marillion com status e energias cravados em 50, uma criatura medíocre na sua forma mais pura, nenhum contador como todos os Marillions e, diferente de todos os Marillions, ele não tem o elemento água. Todas as criaturas da tribo têm água, menos o Gantrak. E os efeitos dele são dois efeitos bem poderosos. O primeiro deles é que os ataques que a sua criatura joga, ao invés de diminuírem a energia ou causar dano na criatura do oponente, elas vão reduzir as disciplinas da criatura do oponente. E o segundo efeito dele diz que se uma criatura tem zero em todas as disciplinas, ela é destruída. E bom, esse primeiro efeito dele, principalmente, é algo muito poderoso, porque a lógica do Chaotic é você ter criaturas lutadoras com uma energia lá em cima e você usar recursos para deixar essa energia cada vez maior, aumentar a energia, cura também para evitar que a sua criatura seja destruída, aumentando a energia ou curando. E o Gantrak manda essa lógica para o espaço. Ele não causa dano na energia, ele vai direto nas disciplinas. Isso também é útil porque cartas que refletem o dano que você causa ah, já eram, meio que não tem efeito, como no caso do Rhyme, mas isso também tem um problema. O Gantrak, no caso, as criaturas em um deck de Gantrak não causam dano, assim não ativam o efeito das criaturas Fluid Morph. Então, uma criatura Fluid Morph, sempre que um ataque de água causa dano, ela ganha um contador. Com o Gantrak no seu deck, seus ataques de água não causam mais dano. Então, colocar Gantrak e um Fluid Morph num deck não funciona. O que é uma pena, porque até no caso do Partzoa, ele combaria muito bem com o Gantrak, se fosse possível jogar com ele, os dois juntos. Em um deck, geralmente o Gantrak está equipado com Taylor, fazendo com que ele não possa ser alvo de habilidades. Isso existe para protegê-lo do Tartarek, que é uma tartaruga que janta lula e moluscos tranquilamente, acaba com o chefe Marillion com o seu efeito de dar mais sabedoria e destruir uma criatura só descartando o Mildic. Então, o Taylor é o principal equipamento para equipar no Gantrak. A segunda habilidade dele é uma habilidade muito poderosa. Se uma criatura tá totalmente zerada em disciplinas, ela é destruída, mas é algo muito difícil de alcançar. Algumas criaturas, como Bladers, por exemplo, o efeito dele Brainwashed. A cada ataque que ele jogar, a criatura do oponente perde 10 em todas as disciplinas. Isso é algo que ajuda, mas é algo bem lento, especialmente porque algumas criaturas têm disciplinas bem lá em cima. Outra possibilidade seria usando o Isali, que o efeito Minion dele diz que se a criatura do oponente tem água, ela ganha um Exaust em todas as disciplinas de 10. E como você pode ter duas cópias do Isali, tendo duas cópias dele no seu deck, mesmo sem estar engajado, sempre que o oponente atacar, ele vai perder 20 em todas as disciplinas. Isso é algo interessante, é algo que é bem poderoso. A água é o principal elemento do Chaotic, é o mais comum e o mais forte, mas você pode ter recursos para dar o elemento água para o oponente, caso ele não tenha. Mas enfim, é uma possibilidade que eu não vi ser tão explorada, mas estou falando aqui no vídeo. Talvez a forma mais forte de usar o efeito do Gantrak, o segundo efeito dele, é por meio do ataque Sync Screen, onde basicamente para cada elemento que você tem, você pode reduzir uma disciplina do oponente a zero, independente se ela é de 150, 200, o valor que for. Então, se uma criatura que tem os quatro elementos joga esse ataque em um deck de Gantrak, GG, não tem o que fazer, a criatura é destruída. Minha última partida eu usei esse tipo de deck, o deck do Sync Screen. Se você quiser conferir, dá uma olhada. Estou trazendo essa possibilidade, mas vou falar de outras possibilidades também. Como eu falei, esse efeito o segundo efeito do Gantrak é muito difícil de ser ativado.
Então, geralmente, os decks mais comuns, mais estáveis que utilizam Gantrak são focados em reduzir apenas uma disciplina a zero. Por exemplo, utilizando o Caral e Cubra, que tem um Intimidate 30 de sabedoria, junto com o Eraktab, que tem um Challenge de sabedoria 50 em um deck de Gantrak, conforme você ataca, vai chegar um momento em que a sabedoria da criatura do oponente é zero, e você pode usar o efeito do Falmakin, descartar 2 Mildix e destruir a criatura engajada que tem zero de sabedoria. Então é uma possibilidade. Ah, diversos decks têm criaturas com baixa sabedoria, só seria um problema contra o Wise Guys, que é um deck de criaturas de alta sabedoria, e que ainda tem o Tartarek, que pode aumentar a sabedoria das próprias criaturas. Então, cada versão desse tipo de deck tem o seu counter. Por exemplo, utilizando o Holdoi, que é o mesmo Caral, só que ele intimida coragem. Netuar, que tem um challenge de coragem 50. E o Emnau, que descarta 2 Mildix e destrói uma criatura com 0 coragem. Pode ser difícil de enfrentar alguns decks de Danian, alguns decks de outro mundo, que usam Ivena, Tartarek, Loma e Mexor. Fora feras da guerra como Blasvatan, que tem coragem bem lá em cima. Então é uma possibilidade também, focando em coragem, mas tem muitos decks que têm coragem muito elevada, então é um problema. No caso da velocidade, também existe um Caral apropriado e 2 chefes que têm efeito ou do Challenge 50 ou de destruir uma criatura que tenha 0 velocidade. Velocidade não é um elemento, um status tão alto para muitas tribos. É apenas para os Mypidians, só que os Mypidians têm uma velocidade muito alta. Em decks de Strike, a velocidade pode chegar a 140, junto com o Owaik, que aumenta a velocidade também, fora as feras da guerra, que tem coragem para 100 ou mais, velocidade de 100 ou mais. Então é um counter bem poderoso contra esse tipo de deck. Eu ainda acho que dessas 4 disciplinas, a que é mais vantajoso você focar em reduzir a zero pode ser o Power, uh, porque o submundo, as criaturas do submundo é que tem um Power muito elevado. Chaos, Rotar, Tacnon tem poder de 100 ou bem perto de 100, mas não faz muita diferença contra esse tipo de deck, porque se você está enfrentando um deck de Submundo Burn, você vai perder o jogo bem antes do engage, então já não teria muitas chances. Pelo menos contra outras tribos, inclusive Marillions, já pode ser mais efetivo, você focar em reduzir o poder. Bom, mas essa é a minha visão, cada um monta o deck de acordo com como acha melhor. Outras criaturas que podem ser suporte para esse deck é o X-Torque, que é um chefe que dá a prova de todos os elementos 10 para sua criatura. Quanto mais energia ela tiver, mais o combate vai durar e pode ser mais interessante para atingir seu objetivo de reduzir as disciplinas. Caso você não use a versão do deck com poder e que use o outro Milaim, mas você quer reciclar os seus Mildix para usar de novo, com o efeito do chefe que descarta 2, você pode colocar essa versão do Milaim, e aí no começo de cada turno você pode trazer um Mildic de volta, se as suas criaturas atenderem a condição de não ter nenhum contador, é algo que pode ajudar. Barakatan é uma carta interessante também, se você utilizar algum Caral para intimidar alguma disciplina, porque os Carals são muito dependentes dos Shards, então se eles forem destruídos, eles ficam mais fracos e perdem o Defender. Com o Barakatan em campo, eles não podem ser destruídos. Isso já é bem interessante e bem vantajoso. E nos decks de Gantrak, que você não se importa com os Mildix, se tiver espaço disponível, você pode colocar o Blaxa. Aí você coloca alguns Mildix muito populares, e sempre que o oponente usar algum deles, você pode usar o efeito do Blaxa, e aí negar na hora, sem custo nenhum. Vai custar apenas um espaço de criatura. Com relação aos ataques, isso depende muito da versão que você está utilizando. Você pode usar alguns ataques baseados em reduzir disciplinas e causar dano. Piercing Brilliance é um exemplo. Fora que os Carals ou Marillions e até alguns Minions bons sempre tem elemento água, então você pode focar no elemento de água. O Sync Screen é uma versão à parte, já falei um pouco sobre esse ataque. É um ataque muito caro, do 5 BP, que é o mais caro no Chaotic. E se você fizer um deck todo focado em reciclá-lo e buscar ele e usar de novo, pode ser vantajoso, mas já é realmente um pouco mais trabalhoso de fazer.
Até o Degenerate, que é um ataque da primeira geração, pode ser útil. Você perde o elemento água e faz o oponente perder 25 em tudo. Pode ser interessante, principalmente em decks focados em trazer todas as disciplinas para zero. Então é uma possibilidade também. Com relação aos Mildics, se você estiver usando a versão que tem o Sync Screen, Cascading Rondo com certeza é bom. Você pode reciclar o Mildic, o ataque do descarte muito bem. Mesmo em um deck de chefe Marillion, você pode usar a coroa ou até o garfo para poder usar um Mildic tribal. Se você usar a versão com Isali, onde as criaturas que têm água ganham Exaust 10, você pode usar esse Mildic genérico para fazer a criatura do oponente ganhar o elemento água, caso ela não tenha. E caso a criatura tenha água, você pode usar na sua própria criatura, para que ela ganhe esse elemento ou ganhe água 5. Então, todo jeito dá para você sair ganhando. Caso não, você pode usar algum Mildic genérico, principalmente se você estiver usando algum deck focado em um chefe que descarta 2 Mildics, então tanto faz qual Mildic é. E caso você esteja usando a versão que tem o Blaxa, você pode colocar alguns Mildics tribais muito populares, como o Cannon, que neutraliza muito o deck de Burn se ele for negado, e o Song of Shelter, que countera muito você caso você enfrente um deck de Mypedium. Para você ativar o efeito do chefe, você tem que dar alvo em uma criatura, descartar 2 Mildics e destruí-la. E se o oponente usar Song of Shelter, você perde esse alvo. Então, se você negar ele com o Blaxa, é interessante, pode ser legal para você. Com relação aos locais, as geleiras Campo Marillion é um local bem interessante. Ele faz as criaturas do oponente ou perder 50 em todas as disciplinas ou pagar 2 contadores. De todo jeito prejudica mais ele do que você. Só é bom ter cuidado porque o efeito do Gantrak também afeta as suas criaturas. Então, se as suas criaturas tiverem 0 em todas as disciplinas, ela também é destruída. Então é importante prestar atenção nisso aqui. Existem 2 locais que dão exaust para as criaturas do oponente. Cada local dá exaust em 2 disciplinas. Você pode utilizar os locais que tenham mais a ver com a disciplina que você está focado em reduzir. Para as 4 não é tão bom. É mais se você focar em reduzir, por exemplo, velocidade. Você pode usar o Hall of Fatigue. Se for coragem, Psychum Chamber, enfim. Caso seja um deck focado em dar o exaust para o oponente, com Blades, Isali ou de alguma outra forma, você pode usar algum local só para deixar o jogo bem mais lento, como Kiro City Tunnels. E você pode usar também algum local que possa dar mais energia para sua própria criatura. Você pode usar esse local Marillion, o Hal Passak, a base do Irunkalin. E aí sempre que você vencer um challenge, e até o chefe Marillion pode adicionar mais um challenge para o seu ataque, você vai ganhar mais energia, sempre que esse ataque resolver. Isso ajuda mais você do que o oponente, porque a energia não importa nem um pouco em um deck de Gantrak. Então mesmo que ele vença algum challenge, não vai fazer nenhuma diferença. Mas como as disciplinas dele vão ser reduzidas com o tempo, com o efeito do Gantrak, dificilmente ele vai conseguir vencer algum challenge contra você. Jogar um pouco contra esse deck é meio difícil. Ele é bem sorrateiro, ele muda muito as regras do jogo, mas tem algumas fraquezas e alguns counters muito fortes contra ele. O próprio Tartarek, que eu já falei, além de ser uma criatura com status muito altos, em coragem e sabedoria, ele tem o efeito de neutralizar um chefe Marillion, apagando contadores e descartando um Mildic. Existem também 4 ataques que têm o efeito de ou causar dano ou aumentar em 100 uma disciplina. Então, se você usa o deck de Gantrak focado em reduzir as 4 e o oponente usa qualquer ataque desses, já vai ficar muito mais difícil você fazer as 4 disciplinas chegarem a 0, já vai dificultar muito mais. E se você tiver o azar, por exemplo, de ter um deck focado em reduzir sabedoria e o oponente usa um Out Freeze, então provavelmente você vai perder antes de conseguir reduzir tudo a 0. Criaturas inalvejáveis também são um problema, algo que countera os decks de Gantrak, que usam um chefe que descarta 2 Mildics e destrói uma criatura que tem status zerado. Então, Nikuin, Song of Shelter, que eu já falei, eles são muito fortes e muito populares, principalmente agora que o Burn está em alta, então é algo que prejudica bastante a estratégia desse tipo de deck. E se você usar a versão do Sync Screen, então negar ataque também é algo perigoso. O Mildic, a Exairia e o Droskin, eles negam o ataque.
Então, mesmo que o Sync Screen não cause dano, se esse ataque for negado, não vai reduzir as disciplinas a zero. E aí deu ruim para você. Bom, isso é um pouco sobre os decks de Gantrak, alguns decks que existem e algumas versões ou ideias que eu trouxe também. Trazer um pouco para você, para te ajudar a montar. E é isso aí, pessoal. Valeu pelo vídeo, vem para o nosso Discord, acompanha o canal, se inscreve, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo.